Olá, meus queridos alunos, continuando aqui a Constituição da República Federativa de 1998. Estamos fazendo uma releitura de toda a Constituição da República Federativa atualizada. É importante que você vá na playlist e veja todas as outras aulas, tá? Porque toda semana nós estamos postando aí um novo artigo, novas aulas, tá? Para que você releiam junto com a gente aqui os artigos da Constituição da República Federativa de 1988. Todas as pessoas que estão prestando algum concurso público, é importante que saiba aí a Constituição da República Federativa de 1988. Na verdade, todos os cidadãos críticos e ativos na sociedade devem saber, a Constituição da República Federativa de 1988, para que saiba seus direitos e deveres dentro da sociedade civil. Então vamos lá. Hoje veremos aí, pessoal, o capítulo 3 da nacionalidade, artigo 12 e também o artigo 13. Pessoal, paralise o vídeo e nesses espaços em branco aí vocês vão complementar com palavras-chave das questões que mais caem nas provas aí, tá? Então vocês têm que ficar atento a esses espaços que foram deixados em branco aí. Paralise o vídeo, porque daqui a pouco nós vamos ver juntamente aí quais são essas partes que estão faltando ali. E depois você me fala como que foi, se foi muito bem ou mais ou menos dentro disso aí. Então, o artigo 12. São o que no artigo 12? 1. Item A. Os nascidos na República Federativa ainda que de país, desde que antes estejam a serviço do seu o quê? Então, paralise o vídeo e complete esses espaços aí. No item B, os nascidos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles estejam a serviço da República Federativa Pronto, completou os espaços. Paralise o vídeo, porque eu vou estar falando agora, e depois você confere com as minhas respostas. Olha aí as respostas em negrito aí, olha. Artigo 12. São brasileiros. 1. Natos. Item A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Item B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Continuando. Agora aqui, olha, vocês vão completar esses espaços aí, ó. Paralise o vídeo, complete esses espaços aí no item C, ó. Os nascidos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em partição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Há uma atualização dada aí em número 54 da Constituição de 2007. Paralisou o vídeo, completou, vamos ver. Então, olha lá, olha. Item C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Ok? Continuando no item 2 aí, olha. A gente falou dos natos, agora a gente vai falar de item A. Os que, na forma da, o que você completaria aí, adquiram a nacionalidade, complete esse espaço aí, exigida aos originários de país de língua apenas residência por ano interrupto a idoneidade. Paralise o vídeo e complete esses espaços aí, olha. Então veremos aí os naturalizados. Item A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto a idoneidade moral, tá? Um ano interrupto e idoneidade moral. No item B, complete, paralise o vídeo e complete esses espaços aí, olha. Item B, os
de qualquer nacionalidade brasileira da República Federativa do, há mais de quantos anos, e sem, complete aí, desde que queiram a nacionalidade brasileira. Pronto, completou os espaços, paralisa o vídeo, complete os espaços e depois você vai nos comentários e fale para mim as que você acertou e as que você errou. Então, olha, ITB. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Inciso 1º, complete aí os espaços em branco aí. Paralisa o vídeo, complete e depois você confere com a resposta aí. Inciso 1º, aos, complete aí, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão, complete esse espaço aí, os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta. Inciso 2º, a lei não poderá estabelecer o quê? Entre os brasileiros, o que você vai completar esses espaços aí? Salvo nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 1º, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos nesta Constituição. Inciso 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, pessoal, olha, no inciso 3º são o que de brasileiros natos os cargos, né? 1. De vice-presidente e vice-presidente da República. 2. De presidente da República dos Deputados. 3. De presidente do Senado Federal. 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Da carreira diplomática. 6. De oficial de Forças Armadas. 7. De ministro de Estado da Defesa. Então, são o que no inciso 3º? São privativos, pessoal. Então, inciso 3º, são privativos de brasileiro natos os cargos, né? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa, ok? Inciso 4º aí, olha. Será declarada o quê? Da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver, complete o espaço aí, sua naturalização por sentença, o quê? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, paralisa o vídeo e complete o espaço aí. No inciso 4º, pessoal, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização ou por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Paralisa o vídeo e complete os espaços aí. Olha, 2. Adquirir, espaço, nacionalidade, salvo nos casos. Redação dada pela Emenda Constitucional da Revisão número 3 de 1994. ITA. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei, complete o espaço aí. ITB. De imposição de, complete o espaço, pela norma estrangeira ao brasileiro residente em Estado, complete o espaço, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos. Completa o espaço aí, tá? Então vamos lá, olha. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, dado pela redação nova de 1994, né, última revisão. ITA. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluindo a Emenda Constitucional número 3 de 1994. ITB. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis, incluído pela Emenda Constitucional Revisão 3 de 1994. Artigo 13. A língua, aí você escreve nesse espaço aí, é o idioma oficial da República Federativa do, complete esse espaço aí.
Inciso 1º. São, complete esse espaço aí, da República Federativa do Brasil. O, a, o, as e o. Inciso 2º. O Distrito Federal e os poderão ter símbolos. Então, olha, artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. São 4, viu, pessoal? Não confunda aí com os símbolos do município e do estado, não. Geralmente o pessoal confunde muito, tá? Porque cai na prova e quando se trata da República Federativa do Brasil. Então, ó, os símbolos da República Federativa do Brasil é a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os selos nacionais. Inciso 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios, como é o que eu mencionei e o pessoal confunde muito. Pessoal, aguardo vocês aqui neste canal nas próximas aulas. É importante que continuemos fazendo a releitura juntamente com vocês. É se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e não deixe de estudar, tá? Uma hora vocês vão ser aprovados aí nas provas de concursos públicos aí. Até mais, pessoal.